Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Hoje vamos falar sobre a Batalha de Campo Grande, também conhecido como a Batalha dos Meninos, ou a Costa Nhu. Essa batalha aconteceu no dia 16 de agosto de 1869, entre forças brasileiras e paraguaias. Os paraguaios contavam com 6.000 combatentes, só que a maioria era criança. Do lado brasileiro, 20.000 brasileiros e argentinos, soldados veteranos e muito bem treinados. Essa batalha a gente conhece como a Batalha das Crianças, onde havia os batalhões de crianças, comandado por Bernardino Caballero, que era um general paraguaio. Quando a gente fala em criança nessa época, é complicado, porque essa questão de criança só vai aparecer no século XX e depois da Segunda Guerra Mundial. As fotos que eu estou mostrando aí são de soldados crianças, mas eles não são paraguaios. Esses garotos aí são confederados e da União, da Guerra Civil Americana, que se usava criança também. Muitos soldados eram crianças, e crianças eram utilizadas no exército. O Duque de Caxias, ele entrou no exército com 5 anos de idade. Havia o garoto do tambor, que era um garoto que tocava a caixa de guerra para manter o ritmo da primeira linha de fuzileiros num avanço. Então eles eram os primeiros a morrer. Havia os grumetes da marinha, que entravam para aprender a ser marinheiro. Eles eram crianças também, eles praticavam toda a função de marinheiro e rolava de tudo, abuso, tinha de tudo naquele meio da marinha. Os soldados crianças foram usados na Segunda Guerra Mundial, tanto pelo lado aliado quanto o lado alemão também. A África, existe muitos soldados crianças que lutam pelos diamantes de sangue, e vocês já ouviram falar isso. E no século XIX, carvoeiros trabalhavam em mina, eram operários das fábricas, e as meninas também, se usava o trabalho das meninas. Os pequenos operários entravam máquina adentro para consertar, porque era mais fácil uma criança entrar do que um adulto. Se morresse, era só um cara pequeno. Então, a Batalha do Campo Grande, que foi criança lutando, a gente hoje, com a visão nossa atual, é uma tremenda aversão. Só que, na época, eles eram apenas soldados pequenos. Esse quadro que aparece, a Batalha do Campo Grande, de Pedro Américo, é um quadro que é uma tremenda cascata. Você vai olhar ali no caído ao chão, são os soldados paraguaios, todos eles adultos, só que não tinha mais esses soldados com esse físico. Todo mundo estava com fome, magros, sem armamento, enquanto as forças aliadas estavam bem treinadas, armadas e motivadas, porque estavam com sangue nos olhos, que eles queriam acabar com aquela guerra. Os paraguaios só lutavam pelo grande pai, que era o Solano Lopes. Eles tinham a visão do Solano como grande pai. Então partiram para frente, para o fronte, e Solano se utilizou de soldados crianças até o seu último dia. Caxias tinha dado a guerra como terminada. Ele não acreditava mais nessa guerra. Ele escreveu uma carta ao imperador dizendo que só estava servindo para embrutecer os soldados brasileiros e deixar mais rica a Argentina, tirando o equilíbrio ali do prata. A Argentina é a que fornecia carne, cavalos e os mantimentos, tipo cereal, essas coisas, para o Brasil. E estava ficando rica com isso. Tanto que o dinheiro que faz a virada no século XX para esse salto econômico que a Argentina tem no começo do século XX, esse dinheiro vem da Guerra do Paraguai, que era o dinheiro que o Brasil entregou. E o conflito já estava durando 5 anos, ninguém aguentava mais aquilo. Solano não estava na região. Quando o Conde D chegou, ele achava que Solano Lopes estava ali, escondido em algum lugar perto do Campo Grande. O Campo Grande é uma planície bem
situada, e ali assaltos de cavalaria e infantaria são bons para esse tipo de ação. E o terreno lembra muito uma savana, parece uma savana africana. É um terreno baixo, com espinheiros, uma mata seca. E argentinos também lutaram junto com o Brasil, com o coronel Luiz Maria Campos. Eles foram atacar o Campo Grande na parte da manhã, e é uma planície de cerca de 12 quilômetros, essa planície ideal para a cavalaria. O Brasil, a primeira carga de cavalaria, o Conde D, como aparece no quadro, dá a impressão que ele está heroicamente atacando as posições paraguaias, mas só que na verdade ele atacou esperando que os brasileiros fossem junto com ele, só que não foram. Ele teve que ser contido por 2 militares, senão ele ia sozinho para dentro das crianças paraguaias e ia ser trucidado pelas crianças. O exército brasileiro não gostava dele. Mas a batalha tinha também o Deodoro da Fonseca, que nessa época ele era coronel, ele comandava um batalhão ali. A batalha durou 8 horas, com os paraguaios em minoria, oferecendo uma resistência extremamente feroz. Após os primeiros ataques, as tropas do general Cabaleiro recuou para o rio Jaqueri, onde eles tinham 8 canhões com cobertura. Esses canhões fizeram uma cobertura pífia. Eles então tiveram que tacar fogo na grama para esconder a retirada. A infantaria aliada fez o primeiro avanço para cruzar o rio, mas foi repelida. O Conde D, então, ordenou que sua artilharia abrisse fogo, causou grandes perdas do lado paraguaio. Nesse momento, a cavalaria brasileira finalmente conseguiu atravessar o campo de batalha e cruzar o rio, e devastou totalmente as forças paraguaias. As tropas do general Cabaleiro se defenderam do jeito que tinha, mas a formação em quadrado que eles fizeram, eles não tinham baioneta, eles tinham lanças que serviram mais como enfeite. A infantaria aliada atacou novamente com baioneta e assumiu os 8 canhões paraguaios. No final, 2.000 paraguaios morreram. 1.200 foram capturados. O primeiro corpo de exército aliado teve 30 mortos, 269 feridos e 17 extraviados. O segundo corpo, 15 mortos, 90 feridos, totalizando tudo 45 mortos, 389 feridos. Para o Brasil as baixas foram pequenas, mas o número de baixas paraguaia foi medonho, um troço horroroso. Culpam o Conde D pelo fogo no Capinzal. Dizem que foi ele que mandou tacar fogo no Capinzal para acabar com os feridos. Mas isso é cascata. O Visconde de Toné, que era chefe de gabinete do general lá do Estado-Maior, ele escreve um livro de memórias que contesta isso. Diz que o Conde D não teve nada a ver, ele até mandou que o fogo fosse apagado, mas houve aquele telefone sem fio, ele passou para um general, o general para o coronel para o major, o major para o capitão, e acabou na mão de um sargento que não entendeu absolutamente nada do que estavam pedindo para que ele fizesse, e o fogo se alastrou, matando muita gente. E a guerra só vai terminar muito tempo depois. A Batalha do Campo Grande foi mais um morticínio, mais uma perda de tempo, como diria o Caxias, que uma sangria que não estava acabando, só estava servindo para brutalizar o exército brasileiro, exterminar o povo paraguaio. Enquanto isso, Solano Lopes estava fugindo de outra direção. A guerra só vai terminar com a morte de Lopes, como temos um vídeo aí, o último dia de Lopes. O Conde D vai tirar férias, ele fica um tempo parado, ele ganha o apelido de Marechal Decorativo, ninguém gostava dele ali. O
Cabaleiro foi capturado, os brasileiros capturaram ele no dia 8 de abril, perto do rio Apa. Foi solto logo depois, em 1871 ele voltou para Assunção, onde se meteu em política e se tornou, em 1880, presidente do Paraguai. E fundou o Partido Colorado, de 1887. Teodoro da Fonseca, que foi comandante de batalhão ali, foi o primeiro presidente do Brasil. E no Paraguai, o Dia das Crianças passou a ser celebrado no dia 16 de agosto. É um feriado nacional em memória das crianças que perderam a vida nessa batalha. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.